Ah, não a vi, só estou vendo você. Ela já vem, Márcia, ela está ocupada, já está vindo. Tá bom, querida, obrigada. Oi, Theo, pegou o livro de português, Theo? Página 62, tá? Achou, Theo? Manuzinha, pode sentar, querida? A gente vai começar a leitura, tá? Então, ó, antes de nós começarmos a aula, eu queria falar para vocês que... Vamos ver, o Roger saiu, tá entrando de novo. A prof perguntou para o André se vocês poderiam pegar livro de histórias na biblioteca, porque eu sei que algumas pessoas já estão sem livros, né? Já leram os que tinham em casa. Então, o André falou que vocês poderão pegar lá na escola segunda tarde, quem quiser, tá? Não é obrigado aí. Quem tá sem livro para ler em casa... Prof, que dia? A prof tá falando, Roger, ó, segunda-feira à tarde, a mãe pode ir lá na escola para pegar um livro para vocês levarem para casa, tá bom? Posso escolher? Segunda tarde, a prof vai deixar algum livro preparado. Sim. E aí vocês poderão escolher o que querem levar, tá? Porque não dá para ir na biblioteca, não dá para ir todo mundo junto. Então, a prof já vai separar vários e deixar lá para vocês escolherem um, ok? Também não é toda hora que tem alguém na escola, então tem que ser segunda à tarde que vocês têm um horário para passar lá para pegar coisas, tá? Às vezes a mãe que vai escolher. Às vezes a mãe que vai escolher, tá? Aí, se vocês não puderem ir, aí a mãe passa lá e pega um. Quem precisa, tá, gente? Não é todo mundo. Quem tem livro em casa, continua lendo seus livros, tá bom? Márcia, então daí a gente já devolve o que está conosco ainda, né, da biblioteca, faz a troca. Eu acho que se quiser, eu vou ver se eu falo com a Iuna, eu vou lá essa semana para separar os livros, e aí, quem sabe, já deixa na caixa lá o que vocês já leram, né? Isso. Tá? Então tá ok, obrigada. Tá. Oi. Ô, prof. Eu acabei de chegar. Qual página? Na página 62 nós vamos começar agora, tá, Noa? A prof falou que segunda à tarde dá para passar na escola para pegar livro para ler. Quem está sem livro já, que já leu todos que tinham em casa. Tá bom, Noa? Entendido, Noa? Vamos lá, então, pessoal. Página 62, nós vamos continuar com os nossos contos de encantamento. Eu já recebi algumas histórias de vocês. Ficaram bem legais, as letrinhas estão ficando bem bonitas, hein? E vocês estão muito criativos com as atividades. Podemos começar, Maia? Olha só, para a gente poder ler, vocês têm que acompanhar com o dedo, porque a leitura é longa, tá? Então, para não se perderem, Maria Luísa, o dedinho ali no livro. Isso, guarda a tesoura, para não se machucar. O Theo, já pegou, Theo, o seu livro de português? Não estou vendo você com o livro, Theo. Tá aí o livro, Theo? Vamos começar, então. Ok. Vamos lá. Olha só. O que é uma história sem fim, Ítalo? É uma história que não acaba. O que você acha, Isabela? Que é uma história sem fim?
Porque não acaba nunca. Não acaba nunca, parece que o título é esse mesmo, né? Não acaba nunca, a história não tem. Eu também acho que não acaba nunca. História sem fim. É lógico, todo mundo sabe Davi, disso. você acha que não tem fim a história? Você leu esse texto, Davi, antes? Eu li, só que foi ontem. Mas história sem fim é história Que não acaba nunca, justamente. Isso aí. Então, vamos ver que história é essa que não acaba nunca, né? Foi o rei que falou que queria ouvir uma história sem fim. Quem conseguisse contar uma história sem fim para ele, o que que o rei faria, Geórgia? Lembra? Você conseguiu ler? Eu mesmo, só que não lembro. Não lembra? Maria Luísa, o que que o rei falou? Quem contasse uma história sem fim, o que que ia acontecer? Ele ia, o que acertar, o que contava uma história sem fim ia pedir a mão da filha do rei. Isso, quem conseguisse contar uma história sem fim para ele, que ele gostasse, ele daria a mão da sua filha em casamento, né? Ia casar-se com a filha do rei, com a princesa. Miguel. E se eles fracassarem, ele ia Isso cortar a mesmo, cabeça. aquele que contasse a história e fracassasse, que não conseguisse contar a história, que não contasse, Ele ia cortar a cabeça. Ele ia pedir para cortar a cabeça. isso, decapitado, né? Iam cortar a cabeça. Coitados, né? O rei era malvado. É igual a rainha, né? A rainha vermelha lá do Alice, no País das Maravilhas. Cortem as cabeças. Lembram? Copas. A rainha de copas, Ela manda cortar as cabeças dos soldados, coitados. Então, vamos lá. Vamos ver o que tem nessa história. O conto a seguir foi coletado em uma distante cidade da Inglaterra. Em vários países do mundo, essa mesma história é contada com pequenas variações. Alguém sabe o que são pequenas variações? Rafinha. Ô, prof, eu entrei agora, tá? Eu sei. Gente, levanta a mão. Rafaela, primeiro. Página 60. Tá? Lá no começo do... Agora pode fechar o seu microfone. Eu ainda não fiz essa atividade, prof. Tá, mas vai acompanhando que vamos fazer juntos, tá? Maia, Alex. O que você queria falar? Pequenas mudanças. Isso, pequenas variações são pequenas mudanças, tá bom? Então, mas por que será que tem esse título? História sem fim. É possível existir uma história que nunca acabe? Hein, Alice? Você acha que é possível existir uma história que nunca acabe? Acho que travou tua imagem, Alice. Pode falar. Sim. Sim? Legal. Julieta, acha que pode ter uma história que nunca acabe? Sim. Bem, vamos ver. Essa A história acaba. Eu vou pedir para o Davi começar a ler até o ponto, Davi. Aí a gente conversa um pouquinho. Depois eu peço para outra pessoa continuar, tá bom? Então acompanhe o dedo para não ficar perdido, para a gente não ter que esperar você achar onde que tá? Se você se perdeu, eu vou chamar outra pessoa, tá bom? Acompanha com o dedinho. Tá, mas é na página 62 que tem que acompanhar, né? Você vai começar a ler a história agora, Davi, até o ponto, tá? Depois vou pedir para outra pessoa continuar. Até o fim, né? Não, até o ponto, até a hora que tiver um ponto, tá bom?
Depois eu peço para outra Ok, continuar. ok. Ô, peraí, Então, eu vou começar. depois da linha verde ou é depois da linha verde? Depois do título, Miguel, a história sem fim. O Davi vai começar. Vou começar. Achou? Pode começar. Rei que gostava muito de ouvir histórias declarou certa vez que daria a mão de sua linda filha a quem lhe contasse uma história sem fim. Isso, muito bem, Davi. E aí, Miguel, continua. Em contrapartida, É na segunda linha? Davi. Ó, Miguel, vou pedir para não ficar perdido, hein? Em contrapartida, Em contrapartida, nas variações. não, Miguel, em contrapartida, mandaria cortar a cabeça do narrador que fracassasse. Eu não tô Tá? achando. Terceira linha, por isso Acompanhar, mas eu tô tentando acompanhar, mas não tô achando a linha. Miguel, olha aqui, ó. Coloca o dedinho na linha para não ficar perdido novamente, tá? Depois eu te chamo, senão vão se perder. Mas Maria, é linha que eu vou achar. É que linha que eu acho. Maria, muitos. Quarta linha, Miguel. Muitos. Maria Luísa. Acho que vou Muitos jovens ricos se apresentaram, porém todos acabaram decapitados. Isso, apareceram muitos jovens ricos e fracassaram. O que é fracassaram, Manu? É quando a pessoa não consegue, fracassado. Alguém desligou o áudio da professora, coitada. Ela tá sem som. Mexam no microfone. Ok, gente? Não mexa no microfone só na hora que a prof chamar, ok? Noah, até que um dia... Até que um dia um moço pobre e maltrapilho foi ao palácio decapitado pediu para tentar a sorte. Tudo bem. Isso, para tentar a sorte. Muito bem, Noah. Geórgia. Tudo bem, disse o rei, acomodando-se melhor para ouvir o que o pobre não tinha para lhe contar. Isso. Então, o rei falou, tudo bem. E foi ouvir a história. E ele começou a contar. Um homem, Manu. Ô, prof, eu desliguei sem querer porque eu desliguei o seu sem querer por causa que travou aqui. Daí, sem querer, fui fazer uma pergunta e desligou sem querer.
Tá? Tá, Miguel, então continua, tá? Acompanhando. Manu, achou? Um homem construiu um celeiro tão grande que ocupava muito Hectares hectares de terra. e tão alto Então alto que quase alcançava o céu. isso. O moço começou. Ponto, né? O moço começou. Ítalo. No teto, No teto, ele deixou um buraquinho pelo qual só um gafanhoto poderia entrar. isso. O Rafa. Então, Peraí. Ai, me perdi. então encheu. Então, A Isabela. eu? Isso, Isabela. Então, encheu o celeiro de trigo até o topo. Quando terminou a tarefa, um gafanhoto entrou pelo buraquinho e pegou um grão de trigo. Obrigada, Isabela. Rafa? Nada. Não vejo. Não vejo graça nenhuma nessa história. O rei reclamou. Uhum. Espere, majestade, por favor. O rapaz pediu, continuando sua narrativa. Roger. Oi, Caléo. Roger, pode continuar. Depois, mais. Depois, mais um gafanhoto entrou e pegou outro grão de trigo e nessa toada. E nessa toada de mais um gafanhoto, ou seja, nessa continuação da história, né, mais um gafanhoto entrou, pegou outro grão E pegou outro grão de trigo, prosseguiu até que a princesa pôs a bocejar e os cortesãos Não, aqui, ó. caíram no sono. Deu. É outro. Obrigada, Roger. Pode ler, Deixa- Maia. Caiu no sono. O rei
Theo, você sabe onde está? Julieta? O rei ainda O rei ainda Deixa eu fazer, prof. aguentou travamente Sim. uma sequência interminável interminável de gafanhoto pegando grão de trigo, porém acabou perder a paciência. a paciência. Legal. Alice, continua. Ô, prof, posso falar uma coisinha? Fala. Alice? Isso não tem. Posso ler? Isso não tem fim? É uma pergunta, né? Pode ler, Alice. Isso não tem fim. Perguntou, não, majestade. O Majestade. Po- Não, o pobretão. respondeu. Isso. Ó, não, majestade. O pobretão respondeu. Tá? Quem não leu? Manu? Sendo assim, Eu li. Kalel. Sendo assim, Onde está assim? lá embaixo, Kalel, tem que acompanhar por dentro, gente. Você ganhou a mão de menina filha, declarou o monarca. Alguém não leu para ler a última frase? Theo. Miguel. Miguel, por favor. Tá, o Theo, você vai ler Theo. embaixo, de onde que vem a história, tá? O Miguel lê a frase de cima e você lê aquelas letras menores embaixo, para saber de onde que veio essa história. Miguel. Casou. Prof. Casou princesa e lhe prometeu que nunca mais lhe contaria essa história sem fim. Theo, da onde que foi tirada essa história, Theo? Olha ali embaixo. Eu nunca Nel Phillips. Ney. Volta. Volta ao mundo lá embaixo, Theo. A letra é pequenininha embaixo da história, ó. Volta ao mundo em 52 histórias, viu? Dali que foi tirada essa história. Pronto, Olha, posso mostrar uma coisa? O que é maltrapilho? Vocês sabem? A prof para vocês lerem antes a história para sublinhar aquelas palavras que não soubessem o significado, porque tem várias palavras diferentes aqui na história. Tá? Por isso que maltrapilho o que é? Maria Luísa. Gente, levanta esse... É uma
Maria Luísa, o que é maltrapilho? É uma pessoa toda desarrumada, com cabelo todo desarrumado. Com roupas rasgadas, né? Roupas velhas, mal vestidos, rasgados, né? Maltrapilho, tá? Tem outra palavra aqui, ó, pobretão, Manuela. O que é pobretão? É uma moça, é um homem, uma moça muito, muito pobre. Isso, muito pobre, muito humilde, né? Muito Ô, simples. Prof, eu posso mostrar uma coisa? O quê, Manu? A minha avó, ela tinha trigo, só que é um trigo já seco. Ah, que legal. O ramo, os grãos de trigo. É. Legal. Então, ali está falando, né, que ele começou a contar a história dizendo que foram guardados grãos de trigo num celeiro, né? O que é um celeiro, Geórgia? Coisas para cavalo. Celeiro onde guardava o grão do trigo, né? Onde se guardavam as sementes também. Também pode ser, Roger, tá? Também pode guardar as vacas. Isso. Então, tinha um local para guardar as sementes. E eram tanto trigo, Rafinha, que ele deixou somente o quê? Os trigos chegaram até o telhado. O que deixou? Ficou só um. Quem que passava lá para pegar as sementes? Que, prof, não... Gafanhoto. Isso, gafanhoto, né? Ficou Disse na hora da Rafa. Ficou só um buraquinho onde passava um gafanhoto. Por isso que não acabava nunca a história, né? Que ele começou a contar que cada vez o gafanhoto vinha, pegava uma semente, então demorava muito para terminar a história. O rei se irritou e deixou ele casar com a filha. Foi isso, Roger? Vamos lá, então. Agora que você já descobriu por que o conto se chama A História Sem Fim, responda as questões. Todo mundo entendeu por que era História Sem Fim? Miguel, só faz assim com a mão, entendeu? Isso. Noah também, a Manu, Geórgia, Isabela, o Bruno, o Theo não consigo mais ver, isso, e as meninas. Então, tá. Entenderam por que se chama História Sem Fim, né? Porque não acabava nunca o gafanhoto de carregar os grãozinhos de trigo. Vamos ver o número 1 lá da história. O rei queria mesmo ouvir uma história sem fim? Que pista que há no texto que confirma isso? O que tem lá no texto que nos mostra que o rei queria ouvir uma história sem fim? Alguém sabe? Eu sei. Fala, Rafa. Sim, quando declarou que daria a mão de sua linda filha a quem lhe contasse uma história sem fim. Isso, Rafaela. Então, ali na história, Maria Luísa, acompanha ali com a gente a história, tá, querida? Ali na história mostra que o rei daria a mão da sua linda filha, ó. A pergunta era, o rei queria mesmo ouvir uma história? Sim. Tem que responder que ele queria. Sim. Né? Responderam? Fala, Roger. Sim. Roger, você chamou? Não? Tá. Foi o Theo, desculpa. No número 1? Eu não entendi, Theo. Você não espera ler. Eu não esperei, eu não estava te vendo, Theo. A tua câmera estava desligada, querido. Eu achei que tu não estava acompanhando. Theo, agora olha ali, ó. Pega o seu lápis e responde. Outro dia minha também bugou, daí eu não provei que eu também, outro dia minha também bugou, ficou assim. Tá, Miguelzinho. Vamos só ouvir o Theo, ajudar o Theo lá a fazer.
o número 1. Theo, pega o lápis, querido, para escrever ali sim, tá? E vamos responder o que a Rafinha falou, ó. Na segunda linha da história, lá na segunda linha da história, diz assim, ó. Daria a mão da sua linda filha em quem lhe contasse uma história sem fim. Tá? Poderão fazer essa resposta no número 1, tá? Na segunda linha da história, Theo. Olha ali na história. Na segunda linha. Isso, daria a mão da sua linda filha. Linda filha a quem lhe contar uma história sem fim. Prof, Oi, Rafa. eu escrevo o que eu falei? Escreve o que você... Pode ler o que você escreveu. Prof, eu não entendi a 2. Não entendeu, Isabela? Não é, nós não estamos... Nós estamos na número 1 ainda, tá, Isabela? A número 1 é assim, ó. O rei queria mesmo ouvir uma história sem fim? Sim. A gente tem que responder sim. Eu já botei na primeira linha do 1. Isso. Ô, prof, Sim. Depois, vocês vão olhar na segunda linha da história, está escrito o que tem no texto que mostra que ele queria realmente ouvir a história. Porque ele queria dar a mão da sua filha em casamento. prof, Fala, Rafa. o Miguel tá desligando o meu microfone. Miguel, a prof viu você desligar, tá, Miguel? Então, não mexe no microfone. Não, não dela. Tá, mas cuida com... Eu o meu ligado. Eu também ele desligou. Eu não desliguei de ninguém. Alguém tá desligando, não sou eu. Segundo ano, olha só. Eles estão me acusando sem prova. Não, Miguel, mostra ali. Ana Paula desligou o seu microfone. Miguel, olha aqui. A prof viu você desligar o do Theo ainda há pouco, tá, querido? Então, não mexa no microfone, só lê. Só põe o microfone a hora que for falar e levanta a mão que a prof... E todo dia alguém tá me atrapalhando. E eu falo pra eles pararem. Miguelzinho, vamos fazer a atividade que a gente não tem muito tempo, querido. Senão a nossa aula termina, tá? Vamos tirar nossas dúvidas e fazer juntos, tá? Se cada um fazer o seu, ó, aí não vai ter problema nenhum, a gente consegue terminar tranquilo. Quando eu tô lendo, eles ficam falando, me interrompendo, daí eu não consigo ler, já passa a vez do outro. Vamos. Miguelzinho, a gente tem que ter paciência para funcionar as coisas, tá, querido? Senão a gente não consegue trabalhar, tá? Faz com calma, se tu te atrasar não tem problema, você pode fazer depois, tá bom? Aí depois você manda para a prof, olha, tá certo? Não é isso, é que quando que tu me chama pra ler, eles ficam me interrompendo. Miguel, é que a professora chamou você não estava, daí eu... Tá, então vamos agora com calma, fazer as coisas com calma, tá bom? E aí levantar a mão para poder falar, tá certo? Aí todo mundo consegue trabalhar legal. A gente vinha trabalhando bem legal até agora. Ítalo, você já respondeu, querido? Tô acabando. Ótimo. A Maia tá conseguindo? Prof, é só para escrever assim?
Não, Isabela, a prof mostrou ali, ó, na segunda linha do livro. Ele disse que daria a mão da princesa. Pode escrever só isso, tá? Ele disse que daria a mão da princesa. Está escrito na segunda linha, ó. Daria a mão de sua linda filha, quem lhe contasse uma história. Para não precisar fazer tudo, você pode escrever. Ele disse que daria a mão da sua princesa, da sua filha em casamento. Eu escrevi no 1. Eu também escrevi no 1, mas a linha inteira. Isso, pode ser também. Tem 3 linhas ali para escrever, tá? Vamos tirar dúvidas. Depois, o que faltar, a gente pode Posso fazer... falar o que eu escrevi? Quem? Noah. Tá diferente, Noah. Só se for diferente, tá? Tá diferente a resposta? Não sei, porque alguém Pode pode ter ter feito feito? igual. Então, leia para a gente ver. Pode ver? Sim. Ela gostava muito de histórias e a Fer ofereceu a filha em casamento para quem contasse uma história Legal, isso mesmo. sem fim. A Maria Luísa já terminou, né, Maria? Tá. A Manu também. O Ítalo já está terminando. Isabela conseguiu? Georgia, alguma dúvida? Eu escrevi daria a mão de sua linda filha. Isso mesmo. O que você escreveu, Kalel? É diferente da resposta, Kalel? Não. Então, não precisa ler, tá, querido? Só se escrever alguma coisa diferente para a gente ver se tá certo, tá? A resposta era essa mesmo. Vamos lá no número 2, então. Prof! Ô, Roger, tá alto o seu microfone. Baixa um pouquinho. Baixa o volume. Gente, só vai ler quem tá diferente, tá bom? Senão a gente não sai da pergunta número 1. Se tá igual, tá? Ou tem alguma coisa diferente na sua resposta? Tá diferente, Theo? Theo, fala para a prof, tá diferente sua resposta? Não tá, gente. Não? Ver. Tá diferente sua resposta, Theo? Deixa eu ver o negócio. Só tem uma palavra sim aqui. Isso. Podemos passar para o número 2, então? 2. Sim. Então, Theo, leia o que está escrito no 2. No 2. É. Complete a frase. A frase que conta uma história sem casa com a briga princesa em compensação que conta. Isso, Theo, ó. Então, quem conta uma história sem fim, casa com a princesa. Em compensação, quem não contar, o que vai acontecer? Vamos cortar a cabeça dele. Isso. Terá sua cabeça cortada. Então, podem escrever ali. Terá sua cabeça cortada. Vamos lá. Terá
Cabeça. Terá sua cabeça cortada. Terá sua Theo, desliga o microfone. Deu? Rafinha conseguiu escrever? Rafaela? Noah já fez? Já fiz, prof. Tá. Noah? Ok, Caleb. Ok. Então só espera para a próxima, tá? Eu já fiz tudo, prof. Todas Legal. as linhas. A 1, a Legal. 2, a 3, a 4, a 5. Legal, Noah. Vamos só esperar o Roger terminar. Deu, Roger? Só faz assim, Roger, que a prof vê se você terminou, tá? Ok, obrigada, Roger. Então, vamos continuar. Alice, deu, né? Faz assim que a prof já vê que se você terminou. Então, vamos continuar. Miguel, acabou? Acabou, Miguel? Davi também? Ok, querido, obrigada. Eu já tenho uma pergunta. Alice, se podia fazer a pergunta? Pode, Alice. Você quebrou o braço ou é impressão minha? Eu? Não. Ah, tá. É por causa que eu pensei que você estava com Ah, negócio não, Tava frio hoje, eu coloquei uma encharpe. Só por isso. Vamos continuar. A número 3. Qual era a diferença entre os primeiros jovens que tentaram contar a história sem fim e o moço que acabou se casando com a princesa? Qual era a diferença entre esses jovens? Os primeiros quem eram? Isso, Ítalo. Os primeiros eram os jovens ricos, né? E o vitorioso foi o moço pobre. Tá? Então, os primeiros eram ricos. Vou apagar aqui para vocês verem. Os primeiros eram ricos? Desliga o microfone, tá? Primeiros jovens eram ricos. E o moço vitorioso era o pobre. Vamos lá, os primeiros eram o rico Theo e o moço vitorioso era o pobre. Ou era pobre, era maltrapilho, né? O que está ali no texto. Eu, prof, terminei. Já estão quase terminando. Os primeiros e depois o quê, prof?
Os Eu não tô te primeiros vendo. jovens, não precisa me ver, tá, gente? Só olha o quadro agora, que tem que ver o quadro agora, tá? Eu tô aqui do ladinho, ó, segurando o quadro. Eu poderia achar mesmo que o moço pobre ensinou para ele faria uma história. Os primeiros jovens eram ricos, os que começaram a contar a história. Fala, Maia. Theo, tá com dúvida? Vitorioso era pobre. Desliga o microfone, Theo. Podemos passar para a próxima? Eu ainda não terminei, Pro. Pode sim. Tá, Alice, vamos lá. O moço vitorioso era pobre. Quem terminou valendo o número 4, tá? Número 4, você tem que dar a sua opinião, é o que você pensa a respeito do assunto, tá? Então, valei o número 4 para você responder qual é a sua ideia, tá bom? Quem terminou pode ir lendo o 4 para ir respondendo. Prof, pode levantar um pouco o quadro? Posso? Melhorou? Sim. Ok. Quem terminou pode ler o 4 e responder. Na sua opinião, o rei achava mesmo que o moço pobre e maltrapilho contava uma história sem fim? Contariam um fim? Não. O rei pensou que ele seria decapitado. Ah, então escreva o que você pensa. Deu, Alice, aqui no quadro? Ok, obrigada. Sim. Maia já terminou do quadro já, né? Georgia já acabou, o Ítalo, a Maria Luísa está terminando. Alice já terminei. Ok. Alice vai terminando ali o 4. A prof vai ler o 5 para vocês. A professora vai ler... Parem só um pouquinho, ó. A professora vai ler o número 5 para vocês, que a resposta do número 5 vai ficar de tarefa para amanhã. E aí, amanhã, nós vamos fazer juntos o 6, o 7 e o 8, tá? Então, eu vou ler o número 5 para explicar hoje, porque já deu tempo para a nossa aula de português, daqui a pouco a gente tem matemática às 4h30, para dar tempo de vocês ir ao banheiro, fazer um lanche, tá? Então, olha só o 5. A história que o moço contou ao rei começa assim. Um homem construiu um celeiro tão grande que ocupava muitos hectares de terra e tão alto que quase alcançava o céu. Hectare é uma unidade de medida para superfícies agrárias, que corresponde a 10.000 metros quadrados. Isso equivale aproximadamente a um campo de futebol. Então, imagina um campo de futebol. Um celeiro que ele construiu era desse tamanho, era enorme, tá?
Por que você acha que o celeiro da história era tão grande? É sua opinião, ó. Por que você acha que o moço contou que o celeiro era desse tamanho? Era tão grande que ocupava muitos hectares de terra. Hein? Então, você vai pensar o porquê que ele disse que era 1 hectare de terra e vai escrever ali no número 5, tá? Amanhã, na aula de português, vocês vão ler o 5 e nós vamos continuar respondendo a página 64. Ô, Combinado? prof, acabou Fala, a aula. Maia, a prof está Acabou a explicando. A prof está explicando, Maia. Olha para cá. Olha para a prof, tá bom? Essa tarefa é para amanhã, Maia. Você entendeu? Ok, Maia. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter aula de matemática às 4h30, tá? Para dar tempo de vocês lancharem. Combinado? Segundo ano. Não se atrasem, façam um lanchinho agora, se quiserem, né? Não é obrigado, tá? Para não voltar para a aula comum, tá bom? Daqui a pouquinho a gente se fala, então. Tchau. Beijinho. Tchau. Daqui a pouquinho. Bom recreio. Tchau. Tchau. Vai ter outra aula. Prof, Oi. que horas vai ser outra aula?